Saúdo a amada Igreja de Deus, com a gloriosa e amada paz do Senhor. Que essa paz viva e reina em nossos corações para todos sempre. Como pastor, co-pastor, presbítero, mencionou aqui alguns dos nossos irmãos. Esses são obreiros de Deus que veio somar no reino para buscar almas. Eu tenho um chamado para me buscar alma, e Deus tem feito milagre extraordinário, a ponto de fazer um carro de 2 anos sem funcionar e fazer funcionar durante 4 dias. E depois do milagre que Deus designou a fazer, o carro não voltou mais a pegar. Porque Deus é milagre. Fé com fé é igual a milagre. Coloquei no meu coração para trazer uma mensagem de pegar as 4 operações de pessoas quando nascem no gênero melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. E eu ia pegar essas 4 operações e ia distinguir apenas um versículo. Só que Deus me levou em outra mensagem, que era em Mateus 16:24, dizendo assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegando essas 4 operações e negando a si mesmo. Mas Deus me levou em Mateus 8, por favor, coloque Mateus, no Evangelho de Mateus 8, do 23 ao 27. Jesus, ali pelos termos de Cafarnaum, depois de curar a sogra de Pedro, a multidão o apertava, e ele falou isso aos seus discípulos, e preciso que os irmãos atentem em algumas palavras que eu decifrar. A epígrafe do texto diz assim: Jesus acalma a tempestade. Versículo 23 ao 27 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Escute, entrando ele, Jesus entra primeiro. Próximo. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. 25. Os seus discípulos, pois, aproximando-se, despertaram, dizendo: salva nós, Senhor, que estamos perecendo. 26. Ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, outra palavra, escute, levantando-se, Jesus estava levantando-se, e repreendeu o vento e o mar, e depois foi grande bonança. O 27 para fechar: e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Escute só. Quando eles entram no barco, eu quero fazer os irmãos entender que pescador, ele entende de previsão do tempo. Pessoas que andam no meio do mar ou no rio, ele entende quando vai vir uma chuva, não é assim? E um tempo, quando se forma, fica mais ou menos preto. O que acontece? Nós não saímos das nossas casas, não é assim? Agora eu acredito que Pedro e alguns dos seus discípulos olhavam para o céu e disse assim: vamos entrar junto com o mestre, que não vai chover. Porque eles muito bem, eles previam a tempestade. Pessoas que é pescador, ele tem essa convicção, já nasceu nele, sabia nadar e tudo. Só que aqui a tempestade ainda não era visível que ia acontecer. Sabe o que acontece? É que se Deus nos revelar algo, talvez nós não passamos pelo processo. Às vezes, quando Deus nos revela algo, nós ficamos murmurando o que vai acontecer lá na frente. E Deus, varão, Deus às vezes não nos revela porque Ele sabe que nós não tem estrutura para suportar a tempestade que vem ao meu sentido.
Só que, atenta uma coisa, no versículo 23, quando ele vê o barco, ele chama os discípulos, vocês podem atentarem aqui, que diz assim, ó, e entrando ele, entrando quem? Jesus entra primeiro, e depois quem é que entra após Jesus? Os discípulos. Aqui o mistério. Às vezes, Jesus já mostrou o lugar, já mostrou aonde você tem que ir. Só que ele está dizendo assim, ó, eu estou indo na frente, não temas. Eu estou entrando no bar, só que eu estou indo na frente. Ei, você não é na frente de Jesus não, você fica atrás. Lembra do apóstolo Paulo? Eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E na carne que eu vivo na fé em Jesus Cristo. E ele ainda diz assim no versículo 20 do capítulo 2 de Gálatas: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É Jesus na frente e eu atrás. A partir da hora que eu vou me colocar na frente de Jesus, não prospera, não vai. Eu não aguento a tempestade que está por vir. Como é apenas uma salvação, uma saudação, vamos para o 24. E eis que se levantou no mar. Escuta só, para a igreja, o que aprendemos aqui, homens de fé, igreja amada de Cristo, escute. Depois que Jesus entra no mar, num barco, quem vai se levantar aqui? Se levantou a tempestade. Só que é o seguinte, a tempestade ela não se levanta primeiro de que Jesus. Tá vendo como é que é o negócio? A tempestade ela nunca se levanta, ela nunca surpreende, a situação nunca surpreendeu. Sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Situação nenhuma pega Deus de desprevenido. Sabe o que foi que ele disse no capítulo 1, no versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe como foi que ele disse no hebraico, varão? Você que está me escutando? Bereshit bara hadamah Elohi. O que ele disse assim? Ó, eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Então, vento e mar tem que obedecer à voz de Deus. Aleluia! Deus vai pegar a gente dessa igreja e vai fazer um grande missionário. É apenas uma saudação, vamos para o 25. E os discípulos, pois aproximando-se, olha só, irmãos, isso aqui é sério. Por que o discípulo não ficou logo colado? Por que os discípulos não ficou logo de joelho? Que depois da tempestade é que eles foram imaginar, agora eu tenho que me aproximar de Deus. É o maior erro da igreja de Deus hoje em dia, que de se aproximar de Deus só depois que sobreviver a tempestade. É o maior erro nosso, varão, nós esperar a prova vir, para depois nós se apulumar no caminho certo. Olha só, a mensagem diz assim, ó, e os discípulos aproximando-se. Por que tu não ficou lá onde Deus te mandou? Porque é que agora que sobreviveu a tempestade, pela misericórdia de Deus, Ele ainda quis você perto dele. Para não ficar só no 25, e aproximando-se despertaram dizendo, estou falando com Cristo agora, salva nós, Senhor, que estamos perecendo. Jesus responde, por que temeis, homem de pouca fé? Jesus estava mandando ir lá acalmar a tempestade, era? Ele estava mandando não temer. Porque, irmão, quem acalma a tempestade é Jesus. Mas ele diz a você assim, ó, enquanto você está passando pelo processo, ora, enquanto você está passando pelo deserto, fica perto de mim, tenha tanta fé e ânimo. Sabe o que foi que Deus disse para Josué? Josué, eu só quero uma coisa tua. O que é, Senhor? Que seja forte e corajoso. A tempestade, ela pode ser até mais alta do que eu, mas quem está em mim é maior do que está no mundo.
Senhor da glória. Esse é o evangelho de Deus, meus irmãos, que pega uma pessoa do muturo, pega da lama, dá um banho de misericórdia, derrama o sangue na cruz e faz ele ficar aqui, sendo adorador de Deus e herdando o céu de glória. Versículo 26, que é apenas uma saudação. Ele respondeu, Jesus fala para os discípulos assim, ó. 26 já disse, 27 quer dizer, e aqueles homens se maravilharam dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Será sempre, é obrigado Deus acalmar a tempestade? Ele aqui pegou, ele já pegou ali, ó, pegou. Será ser obrigado? Deus está dizendo para a crente, posso tirar o microfone? Deus está dizendo para a crente aqui: é obrigado eu acalmar a tempestade, te colocar no deserto, te colocar na prova, para tu entender que eu sou Deus. Esqueceram do capítulo 1 de João, que ele diz assim, ó, ei, ele fala assim, que ele criou todas as coisas, e todas as coisas que foi feito por ele, e nada sem ele do que foi feito se fez. Para que você está dessa forma, meus irmãos? Por que você está assim, imaginando na situação, na circunstância? Seu filho agora não vai para a igreja, seu filho agora caiu no mundo. É só botar o joelho no pó e agradecer o nome de Deus e ter convicção. Olha o que Jesus disse: não temas. Ou seja, coloque a voz no coração e diz assim, ó, você vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Temos que ter convicção e força e fé para permanecer no evangelho. Esse é o nosso Deus que nós conhecemos. De já quero agradecer a grande e rica oportunidade que Deus concedeu antes de você ter me escolhido como para dar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque antes de você ter nascido, escute só, Jeremias 1:5, olha só. Você, varão, profeta, vai ser usado na terra grandemente. No dia que a soberba subir, você cai. Escute só. Jeremias 1:5 diz assim, ó. Deus diz assim para ele, ó: antes que você se formasse. Escute, antes de você se formasse, ou seja, você está aqui, varão. Antes de seu pai conhecer a sua mãe, para me finalizar, já te escolheu. Te escolheu. Você é um vaso de bênção. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Esse aí é o irmão Renato, irmãos. Graças a Deus. Um obreiro abençoado. Abriu a porta e deixou aberta, não foi verdade? Ensinado. Trouxe uma saudação. Palavra de poder, né? E aí depois, irmão Renato, a gente fala com o nosso pastor Rubinão um dia, para você vir trazer uma palavra de Deus aqui, né? Graças a Deus. Olha, irmãos, o obreiro ensinado é isso aí. Fica no canto, quietinho, calado. Na porta, como diz o pastor Ivanildo. E aí quando a porta se abre, você entra e fica. E deixa aberta. Nossa, o irmão Renato fez. Irmão Renato, Deus abençoe, meu querido. Deus continue abençoando a vida dos nossos irmãos, amigos que estão aí, né? Graças a Deus. O Renato sempre está conosco, irmão, mas ele mora em Jundiaí, né? Jundiaí, ele tem a família dele lá, e aí todo final de semana, irmãos, ele tem que ir para lá, por isso que nos finais de semana ele não está aqui, né? Mas o irmão Renato já trouxe bastante gente que está aqui, né? Firme com Jesus. Ele é um verdadeiro evangelista, né? Fazendo a obra de Deus. Graças a Deus. Irmãos, vamos ouvir o nosso irmão